Amanhã, 12 de outubro, é Dia das Crianças. A procura por presentes movimenta o comércio em todo o país, mas, além dos gastos, é também uma oportunidade para repensar a importância de se ensinar educação financeira para o público infantil. E para falar do desafio que é educar as crianças para um uso mais racional do dinheiro e mostrar como as boas decisões financeiras, são um aprendizado que se leva para a vida toda, conosco no estúdio o Pablo Nemirovski, que é superintendente de serviços ao consumidor da Boa Vista SCPC. E ele está promovendo uma iniciativa nesse sentido, não é mesmo? Boa tarde, bem-vindo ao programa. Boa tarde, tudo bem, Elis? Obrigado. Eu queria que você começasse contando para a gente como é que foi que surgiu a ideia dessa cartilha voltada especificamente para o público infantil. Bom, eu acho que a principal ideia, ela surgiu a partir do momento em que a gente, na Boa Vista, consegue enxergar o volume de pessoas adultas ou jovens adultos que têm problemas financeiros e têm registros de débito e encontram seus nomes negativados e scores baixos. E a gente, fazendo diferentes pesquisas, a gente conseguiu entender que é um comportamento cultural, ou seja, a pessoa não teve educação cultural desde a sua infância, então quando chega na sua idade jovem e adulta, ela tem muito mais dificuldade para organizar suas finanças. Então, qual que é a melhor forma que a gente achou? Vamos educar as crianças desde o começo começam a ter informações, começam a ter contatos básicos com a educação financeira, elas vão ser adolescentes e jovens que vão usar conscientemente o crédito. E a partir daí, a tendência é que elas tenham pouquíssimos problemas financeiros e se eventualmente passarem por algum problema financeiro, vão ter mais ferramentas e recursos por conhecimento para como resolvê-los. Mas na sua visão, existe mesmo o interesse dos pais de promover esse tipo de educação financeira? Olha, sem dúvida nenhuma existe. Nós fizemos uma pesquisa entre agosto e setembro com quase 2.000 pessoas e 85% dessas pessoas responderam que acham fundamental ensinar as crianças e os adolescentes a cuidarem do seu dinheiro. Talvez por uma própria situação econômica do Brasil, 27% dessas pessoas dão mesada para os seus filhos, os outros não. Mas existe ainda uns 50% deles que guardam dinheiro pensando no futuro dos filhos, seja na educação, seja numa viagem para pagar a faculdade. E aí existe uma diferença, né? Uma coisa é os pais guardarem dinheiro para o futuro dos filhos, mas porque é um dinheiro que os pais teriam que bancar. E outra coisa é você efetivamente dar uma mesada para a criança, porque a criança aprende executando as coisas. Então, se você dá o dinheiro para a criança, explica para ela como isso funciona, o ganhar, o gastar, o sobrar, o economizar, fica muito mais fácil para ela aprender. Você falou 85%, é 85% isso? É um número relevante, né? Bastante relevante. E bem significativo Sem mesmo. dúvida. Né? Agora, quando você fala em mesada ou semanada, é realmente o primeiro contato da criança ou do jovem com o dinheiro, com esse mundo financeiro? Olha, é um primeiro passo e é um passo extremamente relevante. Principalmente porque a importância da mesada não é apenas entregar o dinheiro para a criança poder comprar alguma coisa, e sim a criança poder entender qual que é o valor daquele dinheiro, para o que ela usa aquele dinheiro. Então, às vezes, ela recebe um dinheiro que não é suficiente para comprar o que ela quer. Então, é uma oportunidade para os pais aproveitarem e ensinarem a criança a falar, olha, então, em vez de você comprar o que você quer agora, guarda um pouquinho e compra alguma coisa menor. E aí você monta um cofrinho, e nesse cofrinho você vai colocando as economias da sua semanada e da sua mesada, e você escreve o nome do sonho da criança ali. E ela vai juntando e ao longo do tempo, quando ela tiver o cofrinho bastante cheio, ela abre e ela consegue ter acesso a esse sonho. Quer dizer que cofrinho não saiu de moda? De jeito nenhum, está cada dia mais na moda. E poupança também é o que mais se pensa ultimamente? Poupança sim, isso é muito também por parte dos pais, principalmente quando os filhos são muito novos ainda. Mas é muito importante que a criança tenha o contato com o dinheiro, porque a poupança em si, o dinheiro está no banco, existe um cartão de crédito, então a criança acaba deixando de ter a noção dessa conta de quanto eu recebi, quanto eu gastei e quanto eu guardei. Então o dinheiro ainda, a moeda, o papel, é importante nesse primeiro momento de vida. E essa questão de, a partir de que idade que a gente começa a falar com as crianças sobre as finanças, né? Essa acho que é uma dúvida geral, né? É assim, o que a gente diz assim é que desde sempre. E quando a gente fala desde sempre às vezes, quando a criança é muito pequena, ela ainda não sabe ler, é importante, a criança quer fazer alguma coisa, é importante, se os pais não têm dinheiro para fazer, explicar que não tem, explicar a situação, procurarem programas alternativos, programas gratuitos, que tem um monte nas cidades espalhadas pelo Brasil. Então, é uma oportunidade de fazer isso, explicando que vão tomar essa opção, porque não podem escolher outra naquele momento por falta de dinheiro.
Depois que elas vão ficando um pouquinho maiores e aprendem a ler, e aí sim entra o nosso intuito, usam, por exemplo, essa cartilha. Você sabe de onde vem o dinheiro? Então tem brincadeiras, é um processo bastante lúdico para que a criança não apenas aprenda, mas aí sim comece a fazer sua mesada, sua poupança, comece a mexer com dinheiro para poder aprender a poupar. E é interessante também passar para a criança o conhecimento do valor monetário, porque existe uma tendência de se achar que moeda não vale nada, né? Ah, 10 centavos, o que eu vou fazer com 10 centavos, né? E é importante, porque a partir dos 10 que você chega a 1, que você chega a 10, que você chega a 15, 20 e assim por diante, né? Exato. Bom, eu tenho um exemplo em casa, eu tenho um filho de 10 anos e no ano passado, na Copa no ano de 2014, já na Copa do Mundo, ele queria comprar figurinhas e a gente começou a pegar o dinheiro e as moedinhas, e aí ele começou a olhar qualquer moedinha de 5 centavos que ele achava pela casa e falava, papai, posso ficar com ela? Ia colocando no cofrinho e foi assim que ele comprou o álbum de figurinhas dele. Então, realmente, assim, mesmo essas pequenas quantias, que a gente sabe que para o nosso dia a dia são um pouco relevantes, para o entendimento da criança sobre o que fazer com aquilo e o que aquilo pode gerar de valor, é muito importante utilizar. E também tem uma questão, quando a gente pensa em educação financeira, né, da contribuição de cada criança ou de cada jovem nesse mundo familiar, né? Porque quando a gente fala em educação financeira, a gente não fala somente do dinheiro, de saber lidar com o dinheiro, mas também da economia da luz, né? E todo o resto, né? Isso é importante também, né? Isso é fundamental. O que você está falando é muito importante. A gente tem, inclusive, dentro da cartilha algumas dicas. Que as crianças realmente precisam entender que não é só dinheiro. É justamente como você falou, economizar luz, economizar água, falar um pouco a respeito da renda familiar. Então, quanto a família ganha? E disso que ela ganha, quanto ela gasta na luz. Então, se economizar um pouquinho na luz, o quanto sobra para fazer em outros programas em família. Então, está sempre relacionado ao dinheiro, mas são atitudes, pequenas atitudes do dia a dia, que fazem com que futuramente, e não em prazos muito longos, mas em prazos curtos, possa ser tomada alguma outra ação com aquele dinheiro que foi economizado. Estamos de volta com o Jornal da Câmara e eu continuo conversando com Pablo Nemirovski, que é superintendente de serviços ao consumidor da Boa Vista SCPC, e o assunto hoje aqui é educação financeira para crianças. Aliás, eu queria que você me contasse nesse momento se as atitudes das crianças influenciam no orçamento familiar. Sem dúvida nenhuma influenciam, mas eu diria que o comportamento dos pais influencia mais. Porque normalmente o que acontece é que as crianças querem e hoje em dia, enfim, têm acesso a muitas coisas que elas acabam tendo vontade de comprar. E os pais precisam aprender a falar não. Então a atitude das crianças, sem dúvida, ela influencia. Mas a partir do momento que os pais dizem não, eles têm que entender que eles não estão simplesmente deixando de dar algo para o filho. Na verdade, estão dando algo muito importante, que é entender o valor do dinheiro e a consciência do que comprar com aquele dinheiro e se vale a pena ou não gastar. Essa é uma questão interessante, porque trata-se justamente do consumismo, né? O consumismo desenfreado. Muita gente gasta até o que não tem, porque não teve uma educação nesse sentido, né? A gente conhece muitas histórias de pessoas que vão comprar um determinado item e falam assim, para que você comprou? Ah, não sei, gostei, comprei, mas não tem uma utilidade. E essa é uma orientação que os pais devem passar, os pais e familiares em geral, para os filhos? Sim, eles devem passar e, na verdade, sim, mais do que passar simplesmente falando, assim, os filhos, eles aprendem com a atitude dos pais. Então, se os pais passam por uma situação em que querem comprar alguma coisa e os próprios pais não compram e explicam para o filho por que não estão comprando, é uma lição que eles estão passando para os filhos. Então, é muito importante que os pais façam isso. Eles vão aprender estando do lado dos pais e vendo a atitude dos pais com relação a isso. E a questão de pesquisa de preço, saber exatamente o que está comprando, o preço dos produtos, saber que se você vai comprar uma caneta, ela custa um X e não 2 vezes isso, porque muitas vezes parece que o valor é pequeno, é R$10, mas a caneta custa muito menos do que 10, entendeu? Então, isso também é uma questão que deve ser ensinada. Sim, sem dúvida nenhuma. Assim, o preço das coisas depende muito da percepção de utilidade das coisas e muitas vezes para a criança isso não é muito claro. Então, os pais têm que questionar e questionar não dando as respostas para os filhos, mas questionando justamente para que você quer essa caneta, por que essa caneta, por que essa tão cara, por que você não compra uma mais barata e guarda um dinheirinho. Então, sempre, mais do que responder, fazer perguntas para que a criança comece a pensar a respeito da sua atitude e, com isso, desenvolver o consumo consciente. É aquele trio de perguntas, né? Eu preciso, né? Primeira pergunta, né? Eu vou usar?
Será que eu não prefiro usar esse valor para comprar uma outra coisa que eu tenho mais interesse? Essas 3 perguntas são ótimas. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma são ótimas. E outra coisa interessante para os pais fazerem nessas perguntas é que quando a criança quer muito alguma coisa e efetivamente o pai tem a disposição de dar, para a criança entender também um pouco a necessidade daquilo ok, entrou alguma coisa nova em casa, alguma outra coisa nova tem que sair. E essa coisa nova que vai sair, a criança escolher para quem ela pode dar. Principalmente para pessoas que precisam e não têm a capacidade financeira de comprar, mas poder dar alguma coisa para essa criança. Então existe uma troca e um consumo que a criança começa a perceber que efetivamente vale a pena. Puxa, às vezes você vai comprar alguma coisa, tem alguma coisa parada no seu quarto, você sabe que você pode dar para alguém. Então esse processo todo desenvolve o consumo consciente. Então, além de ter uma percepção do preço e da compra das coisas, também como ajudar com aquilo tudo que você tem dentro do quarto que você nem sequer olha mais. Isso é um giro da economia praticamente já, né, que você está falando para a gente, né? Agora é importante também que as crianças e os jovens participem de decisões na família, no supermercado, ou a respeito de uma viagem, a respeito se vão se hospedar num lugar mais caro, mais barato. Isso também faz parte? Sim, faz parte e é muito importante, principalmente quando se entra na adolescência, onde tem um entendimento muito melhor a respeito de como isso funciona. Então você citou, por exemplo, supermercado, viagem. Vai fazer uma viagem? Quantos pais podem gastar nessa viagem? Quanto estão dispostos a gastar nessa viagem? Então tem uma discussão para saber nessa viagem o que eles vão poder fazer e o que eles não vão poder fazer. Assim o adolescente, quando tiver durante essa viagem, vai falar, bom, eu preciso escolher, ou eu faço o programa A ou eu faço o programa B. Então ele vai poder escolher em função de ter discutido na família o quanto a família pode gastar naquela viagem. Isso é super importante. E essa aqui é a cartilha que nós falamos a respeito desse trabalho interessantíssimo, que é como iniciar a educação financeira com as crianças. Você sabe de onde vem o dinheiro? É uma cartilha bem bacana, bem voltada para o público infantil, lúdica, né? Tem brincadeiras e tudo mais. É um começo, né? É um começo, é isso mesmo. E é fácil de obter, pela internet é possível obter? Pela internet é só entrar no site www.consumidorpositivo.com.br, procurar a cartilha, baixar ela em PDF, imprimir e as crianças vão gostar. Tem caça-palavras, tem jogo da memória, tem uma série de coisas divertidas para fazer. Tá ótimo. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no estúdio do Jornal da Câmara. Muito obrigada pela participação. Eu conversei com o Pablo Nebirovski, que é superintendente de serviços ao consumidor da Boa Vista SCPC. Até uma próxima. Muito obrigado.